e vai nos dizer como, por intermédio da unção e da direção e da inspiração do Espírito Santo, como nós devemos nos preparar. Amém? Nós precisamos nos preparar para a batalha. Nós precisamos. Até quem está pensando aí no seu coração, eu não tenho nenhuma batalha. Será? Ou será que ela já se envolveu na rotina da sua vida e você não está nem percebendo? Que você precisa se levantar com a armadura de Deus para guerrear. Nós não podemos nos conformar com o inimigo. O povo de Deus não tem aliança com o inimigo. E essa carta vai nos ensinar que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas que a gente às vezes tem algum desafeto. Contra as pessoas que se levantam contra nós, que declaram injúrias contra nós, pessoas que tentam contra a nossa casa, contra a nossa honra, contra a integridade. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal e todas as hostes da maldade. Essa é a nossa luta. São seres espirituais caídos e que usam corpos, usam pessoas que não têm ainda a sua fé arraigada em Cristo, para semear discórdia, para trazer tantas questões destrutivas para nós. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas. Nós precisamos direcionar e mirar no alvo, que são todas essas hostes malignas que a Bíblia declara. E vai dizer, e existem estudos, que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Vai dizer que eles são principados, potestades, e aí ele vai discorrendo. Ele vai dizendo aqui, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra todas as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando se fala em regiões celestes, estão dizendo que são as regiões do ar, verdadeiramente. E há estudos que dizem que existem 3 céus, mas não é agora. O que eu quero dizer? Que esse inimigo, ele também é conhecido. A Bíblia vai nos revelar. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Nós estamos juntos, amém? A igreja está ligada. A Bíblia vai dizer que ele nos apresenta ele como Deus desse século. Que o diabo, ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é homicida desde o princípio. Ele é conhecido como maligno, caluniador, ou seja, ele em todo tempo está depondo contra os filhos de Deus e o próprio Deus. Ele é conhecido também como pai da mentira e muito mais. Mas o nome de Jesus está acima do nome desse derrotado, amém? A palavra de Deus, eu quero que vocês me ajudem aí. Filipenses 2, do 5 ao 11. Porque o nome de Jesus foi colocado pelo próprio Deus acima de todo nome. E nós podemos declarar essa manhã que Jesus é a cura. Aleluia! Jesus é restauração, Jesus é vida nova, é transformação, Jesus é milagre, Jesus é salvação, Jesus é redenção, Jesus é o novo de Deus para cada um de nós. Aleluias! E o diabo é um derrotado. Para ele fica as trevas e o mais profundo abismo e o inferno, que é o que a palavra de Deus diz, aonde já está separado para ele. O inferno foi feito para o diabo, não para o homem. Mas o homem, por não decidir, por não se posicionar com Deus, infelizmente, ele vai acompanhá-lo. Aqueles que não servem a Jesus. Infelizmente. Mas eu quero dizer, quem está nos ouvindo, talvez, quem vai ouvir depois essa pregação, ou se existe alguém aqui entre nós que ainda não recebeu Jesus, no seu coração, não declarou a sua fé, ainda há tempo para você. Se você acordou hoje, abriu seus olhos, Jesus está dizendo, ainda há esperança para você. Aleluia! E aí, em Filipenses 2, do 5 a 11, vai dizer assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo,
que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser maior do que Deus ou igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, aleluia, soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, aleluia, e na terra e debaixo da terra, aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus, o Senhor da sua vida, o Senhor da igreja, aquele que guarda e zela pela nossa alma, e Ele merece uma palma maior, em nome de Jesus. Tem gente viva nesse lugar, amém? Aleluia, glória a Deus por isso, aleluia, glorifique mesmo. Bota teu pulmão para expandir aí essa manhã. Você está cheio de vida, aleluia. Então, o pano de fundo dessa carta, o apóstolo Paulo está tratando dessa questão. Ele fala sobre todos aqueles temas que eu falei. Ele começa o 6 falando da família, dos filhos, dos pais com os filhos, e vai falar no demais, irmãos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu entendo que para ir para a batalha a gente tem que estar fortalecido. A gente tem que estar fortalecido. Se não se fortalecer, a coisa vai dar ruim. Nós precisamos se fortalecer, mas é na gente mesmo, não. Fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer assim: embora estejamos em carne, não em pecado, carne que eu digo mortalidade, que é o que o apóstolo Paulo quis dizer, nós precisamos lutar com armas espirituais. Embora a gente seja homem, mulher de Deus, nós precisamos lutar com as armas espirituais. Segundo a Coríntios, do 10, do 3 ao 6. Segunda Coríntios 10. Porque andando na carne, não no pecado, amém? Não lutamos, militar quer dizer lutar, segundo a carne. Nós não lutamos com a nossa humanidade, porque se a gente for entrar numa batalha pela nossa humanidade, nós vamos lutar contra pessoas. A nossa emoção vai nos desviar do propósito. E a igreja precisa lutar com as armas espirituais. Aleluia, o mundo não entende essa palavra, mas nós entendemos porque em nós existe o Espírito Santo, que nos protege, que nos blinda, que nos sela, para que essa promessa da palavra venha estar dentro de nós. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, não são carnais. Então não é você falar mal de alguém que vai fazer você ganhar essa luta. Não é você agredir alguém que vai fazer você ganhar essa luta. Não é você se afastar literalmente de alguém que vai fazer você ganhar essa luta. Não é você alimentar seu coração de ódio, de ira, de rancor, que vai fazer você ganhar essa luta, mas é usando as armas espirituais, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu declaro essa manhã, na autoridade do Espírito Santo, que todas as fortalezas contrárias à nossa vida física, espiritual, familiar, seja todas as áreas da nossa vida, da existência humana, estão agora debaixo da autoridade do nome de Jesus. Aleluias, destruindo os conselhos, aleluias, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu posso falar, porque eu vou falar de mim mesma. Antes de eu conhecer a Cristo, eu era cativa e tinha dentro de mim uma ira contra a palavra de Deus. Chegava a me arrepiar tudo que se tratava de Deus.
Mas essa palavra é poderosa, o poder da palavra transforma e quebra toda a altivez de dentro do homem. Aleluia! E nos leva para conhecer o amor de Deus, esse amor, imensurável amor, e levando cativo, oh aleluia, todo entendimento à obediência de Cristo. Agora, os nossos pensamentos estão ligados a Cristo em obediência a Ele, estando prontos, até o 6, prontos para vingar, aleluia, vingar quem, meu Deus? É vingança que a senhora está falando? Vingar a desobediência. Quando for cumprida o quê? Você vinga a desobediência quando você obedece. Aleluia. Quando você obedece, você vinga toda a desobediência. Aleluia. Glória a Deus. E o que são fortalezas espirituais? É toda a força do inferno para tirar o homem e levar o homem para se afastar do propósito de Deus. Somente a palavra de Deus derrota a mentira satânica, o engano, a ilusão desse mundo. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar que existem 3 forças que agem contra a vida do homem. É ele mesmo, o diabo e o mundo. O mundo através do sistema, dos poderes, das autoridades, né, como eu posso falar, das suas filosofias, dos seus sofismas. Mas João 17, Jesus pede a purificação pela verdade, aleluia. Ele ora por nós. Ele pede a Deus, Senhor, Pai, santifica a minha igreja na verdade. Aqui é verdade, ó. Não é o que a gente acha, é o que Deus diz, é o que Ele revela dele mesmo, porque a tua palavra é o quê? É a verdade. Está em dúvida se você está agindo mediante a justiça de Deus? Vai para a palavra, porque a palavra de Deus é verdade. Jesus é a própria verdade. Podemos chamá-lo de verdade também. Amém? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Remete à submissão do poder, ao poder de Deus. Efésios 1, do 15 ao 23. O apóstolo Paulo vai nos dizer que existe um poder sobre a igreja de Cristo. Amém? Existe um poder sobre nós. Nós não estamos soltos. Nós recebemos Jesus e agora cada um vive a sua vida. Não é bem assim. Nós vamos ler do 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, ele está falando para o povo de Efésios. É uma carta, como a gente está lendo, a gente continua no livro, na carta de Paulo aos Efésios, e ele está falando para a igreja, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Ele está orando. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, da nossa mente, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamamento, do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então, todas as classes, seja anjos caídos ou os próprios anjos que o servem, todos eles e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro,
e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Amém? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Você entende que há um chamado sobre a sua vida? Que há uma responsabilidade? Nós recebemos a Cristo e automaticamente nós entramos e começamos agora a desfrutar desse universo da congregação dos santos com responsabilidades espirituais, com responsabilidades de quem tem uma função no corpo. Você é corpo de Cristo. Como é que Cristo vai fazer avançar coisas se as pernas estiverem paradas? Meu Deus do céu! Se as mãos estiverem emperradas, se a língua não estiver declarando as coisas dos céus, mas sim as da terra, da corrupção, como a igreja vai caminhar se as suas partes, a parte do corpo de Cristo, estão paralisadas, paralíticas, raquíticas? Essa é a responsabilidade da igreja, está submetida ao poder de Deus para que o reino de Deus avance, para que Cristo seja glorificado por meio da minha vida e da sua vida. Porque nós temos entendimento que a nossa vida agora é para a glória de Deus e não para a vergonha de Cristo e a sua igreja. Mas antes nós precisamos pedir ao Espírito Santo que seja iluminado, conforme o apóstolo Paulo orou, os nossos corações. Que seja iluminado a nossa mente, que a revelação do Espírito Santo entre abrindo e liberando toda a visão para nós, para que a gente possa avançar e submeter ao senhorio de Cristo e fazer esse corpo prosperar para a glória dele. Há uma responsabilidade. Quem tem responsabilidade em fazer missão é a igreja. Quem tem responsabilidade de cuidar dessa casa é a igreja. Quem tem responsabilidade de visitar os enfermos é a igreja. Quem tem responsabilidade de ir lá no cemitério quando alguém morrer é a igreja. Quem tem responsabilidade de levantar aquele caído, aquele que está paralisado espiritualmente é a igreja. Porque nós somos corpos de Cristo. Nós iremos pela direção dele, na direção dele. Essa é a nossa responsabilidade. A nossa luta não é contra pessoas. E eu queria falar agora sobre as partes da armadura. Ele vai dizer de um cinturão ou de um cinto. Em todo o tempo, o apóstolo Paulo, ele trata essa batalha verdadeiramente e ele faz uma associação a uma farda de um soldado. Porque há uma guerra acontecendo. E como eu falei, às vezes a gente está tão despercebido que a gente já se acostumou com viver dentro da nossa casa com pessoas que ainda não servem a Deus e a gente não ora mais. A gente já se acostumou a não orar mais por aquele vizinho drogado. Porque a gente acha, talvez, que a nossa oração não seja suficiente. Então, essa manhã, nós temos que pedir ao Espírito Santo para revelar e iluminar o nosso coração da responsabilidade que nós temos como servos de Cristo. Como igreja santa, lavada e remida, a igreja que vai para os céus, sim. Nós somos o povo do arrebatamento, amém? Não sei se eu já vai ter me levado, mas nós somos a igreja que vamos estar com o Senhor nas bodas, aleluia, aplauda o Senhor. Tem uma festa nos esperando. Glória a Deus. Tu vai chegar desanimado nessa festa? Você tem uma festa te aguardando. Aleluias. Então, o cinto, o cinturão, o cinto, era porque as roupas eram folgadas. Imagina como se fosse uma túnica, uma roupa grande. E precisava amarrar as pontas soltas, para elas não ficarem atrapalhando, tinha que estar tudo justinho. E eu entendi, eu falei, gente, às vezes a gente precisa pedir ao Espírito Santo para amarrar essas pontas soltas da nossa vida.
Senão a gente não vai conseguir entrar nessa batalha, não. Se deixar tudo solto, vamos embora, vamos ver o que é que vai dar, a gente não vai sair vencedor dessa batalha. Tem que estar tudo justo para nós irmos para o combate. E só a justiça de Deus sobre a nossa vida, tratando a nossa vida para que a gente possa permanecer de pé. Aleluia! Então o cinto, as lutas eram corpo a corpo, se vestia uma túnica larga de tecido e o cinto era necessário para manter a roupa apertada, juntar as pontas soltas. Lucas 12, do 35 ao 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam quem? O seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Até aí. Vamos em 1 Pedro, 1 Pedro 1 é o capítulo do 13 ao 19. 1 Pedro 1, 13 ao 19. Nós precisamos vigiar, igreja. Nós precisamos vigiar, nós temos que nos preparar. Portanto, novamente, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aperta toda, pedir o Espírito Santo para apertar toda a ponta solta essa manhã. A gente não pode dar brecha, não. Já pensou a roupa toda caída? Tu não vai conseguir ir para a guerra, não. Tu não vai conseguir ir para a batalha, não. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Até o 19. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, ou seja, que a gente antes fazia. A gente não tem mais aquela vida, é nova criatura. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, ele não separa pessoas, ele não tem só os seus preferidos, mas ele julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, como um Cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluias! Até aqui. Então, nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, então nós precisamos, se tem ponta solta, aleluia, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar e restaurar toda essa armadura espiritual. A couraça da justiça, ele faz essa associação à roupa, como eu falei, do soldado, que era de um couro duro, ou um material pesado, com cascos de animais, costurados nela. E o objetivo era proteger o coração e os órgãos vitais. Como nós precisamos, esse tempo, proteger o nosso coração. Ou seja, as nossas emoções. O Heavy nos ensina em todo tempo. Coração, emoções. Porque é nela que nós temos sido o quê? Tentados, cutucados. É nela que às vezes alguém toma decisões, às vezes tão importantes, motivados pela emoção. Não tome decisão motivado pela sua emoção. Submeta as suas emoções ao senhorio de Cristo. Há pessoas que decidem não estar mais na igreja. Por quê? Porque se aborreceu com alguém. Emoção. Há pessoas que estão se separando nesse exato momento, porque não aguentam mais. Emoção. E assim vai.
Há pessoas se desligando de pessoas, há pessoas se unindo a pessoas pela emoção e não pela direção de Deus. Use a couraça da justiça. A justiça de Deus produz em nós uma vida de retidão. Aleluia. Calçar os pés na preparação do Evangelho. Aleluia. Eles usavam botas com pregos. Nelas, eles usavam botas com pregos. Para o quê? Não escorregar. Não é assim? Eles usavam pregos embaixo para que eles não escorregassem e ficassem presos ali, naquele campo de luta. Estai, pois, firmes. 1 Pedro 5, do 8 ao 11. Por favor. E a gente já segue para o final. Eu já li, né? Não li esse. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor. Está no nosso redor? Não. No nosso redor estão os anjos do Senhor. Acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Eles têm que ficar ao nosso derredor. Aleluia. Porque antes tem os anjos nos guardando. Aleluias. Bramando como um leão. Vai ficar bramando porque o Senhor está nos guardando. Buscando a quem possa dragar. A gente pode estar cochilando? Não podemos. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, ou seja, a aflição está no mundo. O apóstolo Pedro falava, está no mundo. São pessoas diversas passando por momentos difíceis. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos o quê? Aperfeiçoará, confirmará, fortificará e Olha a ação aí de Deus em 4 níveis. Pode voltar, meu irmão? Os 4 níveis. Depois de ter havido padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, aleluia, fortificará e nos fortalecerá, aleluia. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele mesmo nos fortalecerá. Ele nos fará avançar dentro de todo o processo de luta, como Pedro falou. 4, o escudo da fé. A fé vai fazer a gente pensar diferente sobre o que a gente está vivendo. Ela vai fazer a gente olhar com os olhos espirituais. A fé vai nos proporcionar isso. Olhar algo que parece que é o nosso fim e a gente pensar que o Senhor está no controle. A fé nos dá condição de assistir as coisas por um outro cenário, na perspectiva dos céus, do Deus que governa a nossa vida. Eu vou falar de novo, que acho que você não entendeu. A fé vai fazer a gente ver as coisas pela visão de Deus. Aleluia. Há impossíveis para Deus? Sim ou não, igreja? Não. Aleluia. Capacete da salvação. Proteger a cabeça, que é o principal alvo. Então, nós temos que ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós temos que reconhecer o senhorio dele, o sacrifício de Cristo. Nós precisamos reconhecer que nós somos corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo de Cristo, que nós temos responsabilidades espirituais. Nós precisamos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a arma de ataque. Amém? É a única arma de ataque. O restante é tudo para se revestir. É a única arma que ataca todas essas hostes malignas. É a única arma que você vai conseguir, como a palavra de Deus diz, que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. É porque você, com a espada do Espírito, você vai entrar em regiões, em nome de Jesus, e vai, em nome de Jesus, trazer a libertação e a palavra de cura e de vida ungida para vidas. Você vai entrar em lugares que só a igreja pode entrar, amém? Com a palavra, com a espada do Espírito, você vai falar com amor na autoridade de Cristo e pessoas serão convertidas.
pessoas serão curadas, pessoas vão retornar para os seus lares, pessoas vão sair da prostituição, porque Deus usa a sua igreja com um propósito. E eu quero encerrar em Hebreus, com Hebreus 4, do 12 ao 16. Porque a palavra de Deus, ela é viva, aleluia, e eficaz. Eu convido você a ficar de pé. E eu queria essa manhã, se a gente pudesse dar as mãos, antes da gente encerrar, para a gente orar. Nós estamos falando de batalhas espirituais, estamos falando que existe uma luta, existe uma guerra, que há pessoas nesse exato momento que elas não estão conseguindo mais vir para a igreja. Elas estão desanimadas, elas estão enfraquecidas, elas estão sendo perturbadas, talvez. Há pessoas em cativeiros agora, às vezes até dentro da nossa casa. Há pessoas em cativeiros espirituais. Há pessoas... Gente, agora, há poucos dias, eu não gosto de trazer noticiários, mas um jovem pediu socorro por 2 horas, e ele não teve um socorro. Nós não podemos deixar que esse mundo ganhe espaço na nossa vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos unidos aqui, porque a igreja, nós entendemos por meio da palavra de Deus, que nós somos corpo desse Cristo. Nós somos corpo dele. E nós estamos hoje entrando... Como a palavra de Deus diz, que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma. Não tem nada na tua vida, na minha vida, que essa palavra não possa vir, entrar, penetrar, limpar, nos trazer cura, restauração, nos livrar dessa opressão do mal, essa opressão maligna, ou possessão maligna, não importa. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas. Aleluia, não tem doença que o Senhor não possa curar, porque a palavra de Deus vasculha tudo no homem. Aleluia. E ela é apta, ela está apta para discernir os pensamentos. Talvez você esteja com um pensamento aí e fala, mas a pastora nem sabe. Eu tenho tido pensamentos horríveis, pensamentos malignos, mas ela é apta para discernir o teu pensamento essa manhã. Aleluia. E as intenções também do teu coração. Então não há nada que o Senhor não possa ver na nossa vida essa manhã. E não há criatura alguma que fique encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Nós fomos selados pelo Espírito da promessa. Um selo diz que aquilo é oficial, remete a autoridade, poder e governo. Isso está sobre a nossa vida. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Amém? E nessa manhã nós estamos orando, estamos no papel que Jesus quer, exatamente orando, intercedendo uns pelos outros. E eu não vou pedir casa, não vou pedir carro, porque isso o Senhor pode te dar. Aleluia, você vai trabalhar, Deus vai te dar saúde para te dar casa, o carro, para ajudar a comprar a contrafilé lá. Eu não estou orando aqui por isso. Eu estou orando para que vidas retomem essa casa espiritual. Para que, se houver alguém aqui desanimado, retome a sua vida espiritual hoje.
Se você tem um chamado, tem um compromisso com Deus, que você se posicione. Para que se dentro do teu lar existe algum cativeiro, que nessa manhã todas as portas sejam abertas desse cativeiro, algemas quebradas, em nome de Jesus. Não para que a gente se glorie, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós estamos aqui para isso, cumprindo o que Jesus falou, que nós somos a sua igreja, com honra, tem a honra de ser corpo de Cristo. Então, quando essa porta está aberta em culto, tenha honra, se sinta honrado de vir aqui, porque você é corpo dele. Ame a sua igreja, ame os irmãos da sua igreja. Cumpra o papel com Jesus te chamou para fazer. Aleluia. Senhor, nessa manhã, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, unidos. Pai amado, em nome de Jesus, no teu nome, ó Senhor Jesus. Senhor, com convicção, Pai amado, que este é o lugar que nós devemos estar. Exatamente, nós estamos aqui, Senhor, voluntariamente, Deus amado, com liberalidade, Senhor. Pai amado, e nós entendemos que nós precisamos orar, porque a tua palavra diz orar sem cessar. E nós queremos orar agora por todos os nossos irmãos, os irmãos enfermos. Senhor, nós queremos declarar agora cura dentro dos lares, Senhor, cura de enfermidades físicas e espirituais, em nome de Jesus. Queremos declarar agora, se há algum irmão afastado, se sentindo, Senhor, em nome de Jesus, se sentindo enfraquecido, Senhor, o teu poder é suficiente para encontrar esse coração essa manhã e transformar a vida desse irmão. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, nos dá ousadia, nos dá a palavra de vida, assim como o apóstolo Paulo orou, para que a gente possa ir buscar pessoas, para que a gente hoje ainda possa ligar para pessoas, dizer que a gente ama, que tem sentido falta, se quer que a gente vai lá socorrer, Senhor, que a gente seja verdadeiramente um servo, Senhor, fiel a Ti, a qual o Senhor tem o que se honrar, a qual o Senhor tem que se alegrar de nós, em nome de Jesus. Senhor, restaura os membros essa manhã dessa casa, Senhor, cada cadeira aqui vazia, Senhor, nós oramos, existe um nome para cada cadeira, alcança agora, Senhor, cada nome, cada família representada por essas cadeiras vazias essa manhã. Nós queremos declarar a força do Espírito Santo sobre ela, a unção sobre as casas, sobre as vidas, a restauração da vida espiritual. Nós não somos uma igreja caída, nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode declarar isso? Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Pai amado, nós cremos e declaramos a nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.